Pessoal, continuando nossas aulas sobre a equação geral da reta. Essa é a aula de número 3, com foco no SAEB. Agora essa aula vai ser de mais exemplos, né? A continuação da aula anterior, a parte 2. Então agora a gente vai ver algumas equações da reta que elas são de certa forma incompletas. Algum dos termos não vai aparecer. Então vamos logo para os exemplos. Primeiro é o seguinte: determine a equação geral da reta que passa pelos pontos A, 2, 5 e B, 2, 3. Vejam que o x aqui, ó, do A, o x do A, ele é igual ao x do B. Então, quando isso acontecer, a equação ela vai ser de uma forma mais simplificada. Assim como também quando tiver o y do A igual ao y do B, que a gente também vai ver ainda nessa aula. Então, lembrando da fórmula, x de A, YA, ou seja, 2 e 5, x de B, y de B, 2 e 3. E embaixo, x e y, que é um termo qualquer da reta, ou seja, um ponto qualquer, tudo 1 na terceira coluna, calcula o determinante igual a 0. Lembrando que para calcular o determinante a gente repete a primeira e a segunda coluna. Então vamos lá, aqui eu tenho x de A, y de A, x de B, y de B. São os pontos que foram dados. Então se a gente substituir, a gente vai ter o seguinte: 2, 5, 2, 3. 2, 5, 2, 3. X e y, terceira coluna, tudo 1. Para calcular o determinante, antes de igualar a 0, a gente faz o quê? Repete a primeira coluna, 2, 2x, repete a segunda coluna, 5, 3y, 5, 3y. E agora a gente vai calcular, né, as diagonais principais e depois as secundárias. Então, primeiro vai ser isso aqui. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Então, primeiro já foi. Agora a segunda. 5 vezes 1, 5. 5 vezes x, 5x. Então, mais 5x. Agora a última, da diagonal principal. 1 vezes 2, 2. 2 vezes y, ou seja, 2y. Positivo. Lembra que não muda o sinal quando você está indo na diagonal principal. Agora a gente vai fazer ela voltando. Então, tomar cuidado quando vai fazer voltando, porque muda o sinal. 5 vezes 2 é 10. 10 vezes 1, 10. 10 positivo. Mas como foi voltando, muda o sinal. Menos 10. Segundo, da diagonal secundária aqui, 2 vezes 1, 2. 2 vezes y, 2y. 2y positivo, é voltando, muda o sinal. Menos 2y. Por último, 1 vezes 3, 3. 3 vezes x, 3x. Se eu mudar o sinal, menos 3x. Lembrando que se desse negativo aqui, a gente mudava o sinal e ia ficar positivo. E igual a 0. Aí agora a gente vai organizar os termos, né? Os que tem x, aqui, Então eu tenho 5x positivo e tenho 3x negativo. Então o positivo ele é um número aqui, né? Absoluto maior. Então a gente vai fazer a continha de menos. 5 menos 3, 2. Então 2x. Agora o y, eu tenho 2y aqui e aqui eu tenho menos 2y. Quando isso acontece, mesma quantidade de y com sinais opostos, um é positivo e outro é negativo. Aqui tem 2 e aqui tem menos 2. Você pode cortar, né? Que vai dar 0. 2y menos 2y, 0. Então o y já não aparece nessa equação. E agora o termo que não tem nem x nem y. Tem um 6 positivo, eu tenho um 6. E menos 10, estou devendo 10. Se eu pago 6 de uma dívida de 10, eu ainda fico devendo quanto? 4. Então menos 4. Tudo isso igual a 0. Então vejam que essa é a equação geral da reta e não apareceu o termo y. Né? Então essa é, vamos dizer assim, de certa forma, uma equação incompleta da equação geral. Então um dos termos não aparece. Mas lembre que o 2 aqui é par e o 4 é par. Então dá para eu simplificar. Não está errada essa equação, mas dá para simplificar. Então, na hora de um concurso ou do vestibular, vem simplificado. Então, 2 dividido por 2, 1. 1x. 1x é a mesma coisa que x. Certo? Então, se eu dividir 2x por 2, dá 1x só. Então, você vai botar x. Ao invés de colocar 1x na frente. Deixa só x. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Igual a 0. Então, essa é a equação geral da reta. Certo? X menos 2 igual a 0. Que passa pelos pontos 2, 5 e 2, 3. Vejam que o x aqui era igual ao x daqui. Então, vai aparecer x. E o y some. Se o y do A for igual ao y do B, vai aparecer o y e o x some. Certo? É o que a gente vai ver no próximo exemplo. Exemplo 2, a gente tem o seguinte:
qual é a equação geral da reta que passa pelos pontos A e B. Então eu já substituí aqui os pontos, 1 e 3, 1 e 3, B, 4 e 3, coloquei aqui, ó, 4 e 3, embaixo x e y, na terceira coluna tudo 1. Repetir a primeira coluna todinha, 1, 4 e x, ó, 1, 4 e x, e a segunda coluna todinha, que é 3, 3y. Então 3, 3y. Vejam que o y do A é igual ao y do B. Então nessa equação, na resposta vai dar uma equação onde aparece o y, mas o x não aparece. Então vocês vão ver. Então primeiro, multiplicando as diagonais principais, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. Próximo, 3 vezes 1, 3. 3 vezes x, 3x. Positivo, né? Então mais 3x. A terceira, da diagonal principal, 1 vezes 4, 4. 4 vezes y, 4y. Positivo, então 4y. Agora as diagonais secundárias, voltando. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 1, 12. Como é voltando, muda o sinal, menos 12. A segunda, 1 vezes 1, 1. 1 vezes y, 1y. Que é a mesma coisa que y, né? Então deu y. Como é positivo, y, muda o sinal, já que é voltando, menos y. Por último, 1 vezes 3, 3. 3 vezes x, 3x. Positivo, mas como é voltando, muda o sinal, menos 3x. Lembrando, se algum aqui desse negativo na volta, você mudava e ficava positivo. Então, igual a isso a zero. E vamos organizar. A parte com x, ó, 3x menos 3x. Como a gente já tinha visto, né? Quando o y é igual, o x vai sumir. Então, ó, 3x some com esse menos 3x. A mesma quantidade com sinal trocado. Agora vamos para a parte do y. Eu tenho 4y e aqui eu tenho 1y negativo, ou seja, menos 1y. Então, 4y menos 1y, 3y. Agora a parte que não tem nem x nem y. 3 e 12. Você tem 3 para pagar e está devendo 12. Se você pagar os 3, ainda fica devendo quanto? 9. Então, menos 9. Tudo isso igual a zero. Vejam que esse número que está na frente do y e o que está sozinho aqui, sem x e y, os dois dividem por 3. Então, dá para simplificar. Ou seja, divide por 3. 3y dividido por 3 dá 1y, que a gente bota simplesmente y. Menos 9 dividido por 3 dá menos 3. Então, menos 3, igual a zero. Essa é a equação geral da reta. Y menos 3 igual a zero. Lembrando que só a gente divide quando esses dois dividem pelo mesmo número. 3 e 9 divide por 3. Se aqui tivesse um 3 e aqui tivesse um 7, não dá para dividir o 3 e o 7 aqui. Então eu não ia dividir, deixava do jeito que estava. Você só divide quando os dois dá para dividir. Certo? Questão 3, a gente tem agora coordenadas negativas. Mas é da mesma forma, né? Determinar a equação geral da reta. Então, menos 2 e 2 é o ponto A. Então, menos 2 e 2. O B, menos 5 e 2. Então, eu coloquei aqui, ó, menos 5 e 2. Repete x e y e tudo 1 na terceira coluna. Repetir a primeira coluna todinha. Menos 2, menos 5 e x. Menos 2, menos 5 e x. E a segunda coluna todinha. 2, 2 e y. Então, 2, 2 e y. E agora é só multiplicar, tomando cuidado no sinal. Então, ó, menos 2 vezes 2 é menos 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. É indo, então não muda o sinal, permanece o menos 4. Agora, 2 vezes 1, 2. 2 vezes x, 2x. Positivo, então mais 2x. Veja que permanece o sinal que deu na multiplicação. 1 vezes menos 5 é menos 5, porque mais com menos dá menos. 1 vezes menos 5, menos 5. Menos 5 vezes y, menos 5y. Não muda o sinal, ó, menos 5y. Agora é voltando, aí voltando você tem que mudar o sinal. Ó, 2 vezes menos 5, mais com menos dá menos. 2 vezes menos 5, menos 10. Menos 10 vezes 1, menos 10. Muda o sinal, mais 10. Próximo, voltando. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 vezes y, menos 2y. É voltando, muda o sinal, mais 2y. Agora o último, 1 vezes 2, 2. 2 vezes x, 2x. Como é voltando, fica menos 2x. Então, menos 2x. Lembrando que aqui o espaço não deu, mas dá tudo igual a zero. Vamos só organizar. 2x e aqui tem menos 2x, ó, porque deu negativo. Então já corta, né? Parte do x. Menos 2x corta. Vamos organizar o y. 5y mais 2y.
Tô devendo 5y, só tem 2. Pago os 2, ainda fica devendo, né? 2,5. Devendo quanto? 3. Então, menos 3y. Agora, vamos para a parte do termo independente, que não tem nem x nem y. Tá devendo 4, tem 10 para pagar. Ou seja, ainda tem troco, né? Então, 10 menos 4, 6. Então, mais 6. Tudo isso igual a zero. Vejam que essa equação aqui, embora não apareça o x, né? Mas na frente vai ficar agora o y, já que não tem o x, né? O termo x. E está negativo, então a gente inverte o sinal, ou seja, muda o sinal. Então vai ficar 3y, muda o sinal do 6, menos 6. Que é multiplicar por menos 1, né? A gente fez. É só mudar o sinal. Menos 3 fica 3, mais 6 fica menos 6. Mas vejam que o 3 e o 6 dá para dividir por quanto? Por 3. Então, aqui, 3 dividido por 3, 1. Então fica só y. Menos 6 dividido por 3 dá menos 2. Então, menos 2. Tudo isso igual a zero. Então, essa é a equação geral da reta. Y menos 2 igual a zero. É a equação que passa pelos pontos A e B. Dessa aula, a gente agora vai calcular a equação da reta que passa pelos pontos menos 3 e menos 1. Menos 3 e menos 1, já coloquei na fórmula. O B, menos 3 e menos 5, já coloquei aqui, menos 3 e menos 5. Repete o x e o y, tudo 1 na terceira coluna. Repetir todos os números da primeira coluna, que é menos 3 de x. Menos 3 de x. Todos os números da segunda coluna. Menos 1, menos 5 e y. Então, vim para cá. Menos 1, menos 5 e y. E já coloquei aqui, né, os tracinhos para a gente multiplicar. Então, vamos lá. Regra do sinal. Menos 3 vezes menos 5. Menos com menos mais. Então, 3 vezes 5, 15. 15 vezes 1, 15. Agora o próximo. Negativo com positivo, dá menos. Então, menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 vezes x, menos 1x. Menos 1x é a mesma coisa que menos x. Não precisa botar o 1, não. Lembra que não muda o sinal na ida aqui, né? As diagonais principais. 1 vezes 3, ou melhor, 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 3 vezes y, menos 3y. Então, permanece o sinal dele. Agora, voltando. Muda o sinal no final. Menos 1 vezes menos 3, menos com menos, mais. Menos 1 vezes menos 3, mais 3. 3 vezes 1, 3. Muda o sinal, menos 3. Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 vezes y, menos 3y. Muda o sinal, mais 3y. Por último, 1 vezes 5, ou 1 vezes menos 5, não esquece, toma cuidado. 1 vezes menos 5, menos 5. Menos 5 vezes x, menos 5x. Muda o sinal, mais 5x. Tudo isso igual a zero. Então vejam que ó, o y está igual com o sinal, né, trocado. Então já corta, ó, se você perceber já isso. Vamos organizar o x. Eu tenho 5x e estou devendo 1x. Então, dos 5 tirando 1 fica 4. 4x. Agora a parte que não tem nem x nem y. Eu tenho 15. Estou tirando 3. Fica de 15 tira 3, fica 12. Então, mais 12. Positivo, igual a zero. Veja, dá para simplificar. Dá para dividir o 4 e o 12 pelo mesmo número? Exato, dá, né? Que é por 4. Então, se eu dividir por 4, nem sempre vai dar. Se tivesse aqui 5x mais 12 não daria. Mas como tem 4x mais 12 igual a zero, divide por 4. 4 dividido por 4 dá 1. Então, só o x. Mais 12 dividido por 4, 3. Igual a zero. Então, essa é a equação geral da reta. X mais 3 igual a zero. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Até a próxima.